Olá, boa tarde a todos, bem-vindos a mais um bate-papo sobre long and short e outros tipos de estratégia quantitativa. Meu nome é Luiz Fernando Roxo, a gente tem esse programa semanalmente às quartas-feiras. Segunda-feira a gente fala sobre opções de uma maneira um pouco mais introdutória. Na quinta-feira a gente fala de opções de uma maneira um pouco mais aprofundada. E hoje, quarta-feira, a gente tem sempre um bate-papo que é inicialmente, no começo, a primeira meia hora a gente fala sobre long and short, pares de long and short, como é que eles funcionam, e depois na segunda meia hora o TG entra com algumas lições, algum conhecimento sobre análise técnica, análise quantitativa, maneiras modernas de se trabalhar com estatística e mercado financeiro. E além disso a gente vai criar um setup junto, em conjunto com o pessoal que acompanha o chat com frequência, e vamos todas as semanas acompanhar o que aconteceu com esse setup, se eles deram entrada, se eles foram lucrativos, qual foi o resultado. O nosso objetivo é que a gente consiga ter um bom equilíbrio entre prática e teoria, para que a gente tenha uma educação de maneira complementar. Gente, vou já abrir o programa Pairs Traders direto, tá? Já vamos agora acompanhar como é que estão os pares de long and short, e fica aberto o canal para quem quiser fazer as suas perguntas, para quem quiser deixar algum tipo de comentário. Fica aberto o canal para quem está assistindo o programa ao vivo. E para quem está assistindo o programa gravado, eu vou deixar o meu e-mail. O meu e-mail é lroxo@banifvest.com.br, e aí através desse e-mail você pode fazer perguntas, você pode tirar dúvidas, você pode mandar sugestões também. Vou mudar um pouquinho da tela aqui para o meu rosto. Vocês estavam olhando o Shark, e agora voltamos para o meu rosto aqui, mas rapidamente eu vou voltar para o Shark e já vamos ver ensinar como é que a gente abre o nosso Pairs Trader. Então, no Shark você tem que clicar aqui em mercado e estratégia, e aí você vai aqui em estratégia de opções, e ele abre essa tela aqui, no final das contas acabou abrindo na minha outra tela de computador, mas essa é a tela que você abre quando você clica em estratégia de opções. E aí vamos clicar aqui em Pairs Trader, Trading, nunca certo, Pairs Trading, e aqui você tem a tela do programa. Vamos deixar ela um pouquinho maior para a gente conseguir enxergar bem o gráfico. Se alguém tiver com alguma dificuldade de enxergar também, por favor, avise, comente, Então aqui a nossa tela de Pairs Trading. Muito bem. Vamos começar de que maneira? Vamos começar com as ON e PN, como a gente costuma começar. Vamos ver todas as ON e PN que tem uma correlação maior do que 50%, porque ON com PN com correlação menor que 50% é um bicho muito esquisito, acho que não vale a pena acompanhar. E vamos colocar aqui o desvio padrão de 0,01. Não é importante para a gente que esse par esteja distante da média. O que significa essa parte de baixo de indicadores? Como é que ela funciona? Os indicadores que a gente tem são apenas por enquanto, já solicitamos a inclusão de novos indicadores. Esses estudos já existem no software. A empresa que desenvolveu o software junto com o Banif deixou default apenas alguns estudos, apenas o estudo da média móvel, para deixar mais simples o sistema, para que ele não dê tanto trabalho para a gente mexer. Mas ele tem um monte de soluções e alternativas, então você daqui a pouco, daqui a algumas semanas provavelmente, já vai poder escolher outros indicadores que a gente vai ensinar. Enquanto isso, a gente só vai olhar mesmo a média móvel
em comparação com o desvio padrão. Então você vai ver a média móvel e o desvio padrão no gráfico. Eu estou colocando 0 porque não me interessa descobrir aqueles que estão muito distantes da média, pelo menos por enquanto. A gente ainda está aprendendo, estudando. Com o tempo a gente vai começar a fazer filtragens e usar os indicadores para definir melhor quais são os melhores pares, quais são as melhores alternativas de investimento em long and short. Então vamos parar de blá 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 e vamos consultar aqui quais são os pares de long and short ON com PN que possuem correlação acima de 50%. Muito bem, percebam que ele nos retornou uma boa quantidade de pares, talvez aí uns 15 pares, alguma coisa assim, ou 20 pares. E vamos clicar em correlação para a gente descobrir qual tem a maior correlação. De qualquer maneira, se a gente clicar aqui em Goal 3 com Goal 4, Gerdau ON com Gerdau PN, você vai ver que ele está muito distante, está muito desviado da média, está desviado da média em 6%. Por quê? Porque nesse caso aqui, ó, a média está aqui embaixo. Eu vou até aumentar um pouquinho esse zoom para você enxergar um pouco melhor. Você pode ver que a média está aqui embaixo em azul e o ratio do nosso par, do nosso long and short, está aqui em cima no nível de 0,8467, enquanto a média móvel está em 0,79, que é a média de 21 períodos que você está vendo aqui. Você poderia mudar, deixar essa média um pouco mais curta, e aí deixaria ela mais sensível à variação, ou um pouco mais longa, e aí deixaria essa média um pouco mais lenta, e aí quando o mercado andasse rápido, ele se afastaria muito rapidamente da média, fazendo com que a média fosse um pouco mais lenta, tá? 21 períodos é um tipo de estudo default padrão, uma vez que um mês tem 21 dias úteis, então a gente acaba usando esse tipo de padrão. E no final das contas, quando isso vira costume de muita gente, é até interessante ver a média da maneira que o mercado costuma ver. É como usar a volatilidade anualizada, por exemplo. Faz sentido a partir do momento que todo mundo usa, então é uma referência, né? Então por isso que a gente gosta de deixar a média em 21 períodos, ao invés de ficar inventando muita moda, tá certo? Você poderia também fazer uma média anual, que seria uma média de 252 pregões, também é interessante. A gente poderia ter uma média de 5 pregões, que é uma média semanal, né? A gente poderia fazer coisas assim, mas o 21 é bem utilizado, é bem padronizado. Muito bem, olha a distância. Por que será que ele está tão longe da média? Se você vê no último um ano, você pode perceber que a Gerdau ON vem sofrendo uma grande alta, né? Essa grande alta ela vem desde a semana passada. Na semana passada a gente já havia mostrado o começo da alta, que foi essa metade dessa perna de alta aqui, né, da semana anterior. Na semana 2 semanas atrás, né, antes da semana anterior, a gente já tinha tido um aumento, só que ele estava num nível mínimo aqui embaixo, né, que foi um nível que chegou na faixa dos 78 mais ou menos, enquanto a média móvel hoje está na faixa dos 79, quase 80. Muito bem, tem alguma oportunidade para fazer entre ON com PN de Gerdau? Eu acho que tem. Eu acho que seria uma venda desse spread, lembrando que durante mais de 6 meses ele trabalhou nessa faixa de 0,84, 0,85 como um valor mínimo, e eu acho que pode ser uma oportunidade a venda de Gerdau ON e compra de Gerdau PN. Quais são as maneiras que a gente poderia fazer de manejo de risco se a gente entrasse nesse long and short de ON com PN agora? A primeira maneira seria: eu tenho Gerdau ON, o
quero fazer esse long and short, como é que eu faço? Muito fácil, é só você trocar suas Gerdau ON por PN, que você já fez o long and short, que é um tipo de long and short que a gente chama de long, né? Você não vai ficar short em nenhuma ponta, você simplesmente vai vender aquilo que você possui e comprar a PN achando que vai haver uma convergência para níveis próximos dos anteriores, tá certo? Faz tudo? Não, faz uma parte. Eu provavelmente faria parcialmente, de repente ou 20% ou 1/3 do que eu tenho de Gerdau ON. Não tenho Gerdau ON, quero entrar nesse par agora. Primeira coisa, é muito importante diversificar. Eu não acho que a gente deva ter ou possa ter um único long and short na carteira. Eu sugiro que a gente tenha sempre no mínimo 2 ou 3 long and shorts na carteira para ter uma diversificação. Se você for seu primeiro long and short que você vai montar, se for esse, é importante você montar em quantidades pequenas, tá? Por quê? Porque se você já começa grande e já perde grana, aí para você recuperar leva muito tempo. Se você começa pequeno e ganha grana, ótimo, não tem problema. No segundo aumenta um pouquinho, no terceiro aumenta um pouquinho e daqui talvez 2 ou 3 meses você vai estar conseguindo fazer long and shorts em quantidades grandes. Porém, se o mercado afunda, pelo menos a sua perda inicial é pequena. Lembrando que o mercado financeiro é altamente dependente das condições iniciais. Significa o quê? Que se você já começa perdendo muita grana, para você recuperar isso no futuro, dá muito trabalho por causa do efeito logarítmico dos retornos, né? O que significa isso, Roxo? É aquela brincadeira de que se você tem 100 e perde 50%, você cai para 50. Agora, se você caiu para 50 e quer voltar para 100, você tem que ter um ganho de 100% para voltar para o nível inicial que gerou uma perda de 50%. E é por isso que na vida a gente cai rápido e sobe devagar, né? Exponencialmente, essa é a explicação. Gente, então, se você for fazer o long and short, diversificando ou não, o importante é que você tenha ou uma diversificação muito grande e vai entrando aos poucos no long and short e depois coloca um único stop que seria, digamos, 5% ou 10% pior do que a situação inicial. Acho que seria um stop interessante. Ou então você monta a posição toda que você está disposto a montar logo de cara e espera ele retornar para um preço de lucro e você desmonta o long and short, ou espera ele chegar no stop e você desmonta com prejuízo. Hoje, o que você prefere? Montar aos poucos e mesmo assim ter um stop, ou montar de uma vez só e ter um stop, ou eventualmente montar aos poucos e não ter stop? Eu acho que não dá para montar long and short sem stop, principalmente se você vai vender uma Gerdau ON, por exemplo. Por quê? Porque pode ter alguma briga de controle, pode ter uma troca de controle. Roxo, você acha que a Gerdau vai ser vendida para alguém? Vai sair do controle da família Johann Peter Gerdau, que está há mais de 100 anos no controle da empresa? Nada é impossível. De repente vem uma ArcelorMittal aí e faz uma oferta e isso acontece. Então é muito importante que tenha o stop, mesmo que você vai montando aos poucos, e que esse stop seja um ponto em que o prejuízo não seja um prejuízo irrecuperável, desses aí em que se você perder você nunca mais consegue recuperar, ou que a recuperação é algo muito traumático. Então é importante no long and short a gente ter duas características, que é diversificação e stop. Sem isso o long and short não faz muito sentido. Ele faz sentido no momento em que você percebe que essa curva aqui, ó, do spread, que nesse caso específico de Gerdau ela é um pouco mais turbulenta, ela tem um pouco mais de volatilidade do que Bradesco ON com PN, Itaú e tudo mais, mas mesmo assim você pode perceber que esse preço do ratio, que no caso atual é 0,84, você vê que ele não sobe muito acima, não subiu no passado muito acima de 90, foi aí até 94, 95,
e o mínimo foi 0,78. Significa que, diferente das ações que vão de R$1 para R$10, mesmo empresas mais seguras, mais com fluxo de caixa previsível e mais conservadoras, até empresas altamente voláteis, que essas de fato oscilam muito. Mas mesmo uma Sabesp da vida, quando tem uma crise, ela não vai de 0,70 para 0,80 e pouco, ela vai de R$20 para 40, ou se for numa crise ela vai de 50 para R$20, mesmo sendo uma empresa muito segura. Significa que o spread ele oscila muito menos, ele é muito mais previsível, ele tem um tipo de distribuição muito mais próxima de uma distribuição normal, muito mais parecida com uma distribuição normal do que um papel simplesmente. Vamos ver como é que anda esse par Inepar. Ele também está distante da média, né? Eu vou até tirar aqui, ó, a partir da configuração. Vou baixar um pouquinho também o nome dos pares para a gente focar um pouquinho melhor no gráfico e veja como ele oscila dentro de uma determinada média. Lembrando que nesse caso específico, como ele chegou em 1,04, olha lá, eventualmente dá uma compra nesse ratio. Inepar, diferente de uma empresa melhor administrada, uma empresa maior e mais sólida, ela certamente tem chances de ocorrer uma briga de controle e aumenta muito o risco de você estar vendido nas ações ON da Inepar. Mas estar comprado em ON não é problema, que é esse caso. Então eu acho que tem uma oportunidade aqui, que é a compra da ON e a venda da PN, esperando que ele retorne para próximo da média, que hoje está em 1,12, mas eu acho que daria para montar nesse 1,05, que é o spread atual, começar a desmontar com 1,08 e parar de desmontar lá no 1,12, 1,13. Eu acho que tem oportunidade nesse caso. BRTO-ON com BRTO-PN. BRTO-ON com PN, a gente está acima da média, bem acima da média. Eu acho que nesse caso específico poderia ser uma venda. Lembrando que BRTO, Brasil Telecom, não é uma empresa que tem risco de briga de controle, nem nada disso. Então, nesse sentido, não teria problema ficar vendido nas ações ON. O que mais? CEMIG ON com PN, também está afastado da média, também está acima da média e não para de subir. Nesse caso, você pode ver claramente que existe uma tendência de valorização da CEMIG ON no longo prazo, sendo que essa valorização se exagerou, houve um exagero significativo nessa última semana e meia. E aí alguém pode dizer, nossa, será que isso não é uma oportunidade? Olha, desde o começo está no máximo. Eu acho que não. Por quê? Porque aí já não é uma arbitragem estatística, tem alguma coisa de fundamento aí atrás. A ON tem se valorizado muito nos últimos anos, então eu acho que seria uma oportunidade a partir do momento em que você tivesse esse par começando a virar para baixo, tá? Se ele tivesse uma imagem tipo essa imagem aqui ou essa imagem aqui, quer dizer, fazendo fazendo com que a figura, né, com que a tendência apontasse para baixo, aí seria uma oportunidade. Quem sabe essa oportunidade aparece na quarta-feira que vem e a gente consegue antecipar um movimento interessante. Acho perigoso vender CEMIG ON nesse momento, mesmo depois de tanta alta. Existe uma alta probabilidade de que isso retorne, mas eu prefiro não entrar. Lame 3 com Lame 5. Lame 3 com Lame 5 muito semelhante também. Ela está acima da média, 0,92, enquanto a média está em 0,89. Também está na máxima. Acho que essa máxima é máxima histórica. Esse movimento de alta de ON tem ocorrido. Lembrando que eu falei na semana passada, porque existe um movimento
em direção ao novo mercado e ao nível A de governança corporativa, e para isso as empresas vão ter que ter apenas emissões ON. Então provavelmente essa tendência é uma tendência para ajustar, né, os preços de ON com PN a partir do ponto que você imagina que elas serão uma única emissão no futuro e que as ações PN serão trocadas por ações ON. Roxo, por que as ON estão subindo se vai haver uma troca? Porque de maneira meio, digamos assim, cínica, o mercado acaba achando que o controlador, que é o cara que tem as ações PN, vai beneficiar a si mesmo e aos seus pares proprietários de ações ON. Será que isso pode acontecer? Olha, se não estiver previsto no estatuto, o controlador tem poder de fazer isso, tem poder de se favorecer na hora de fazer a troca das PN pelas novas ON, e aí todo mundo vai ter ON. Então é por isso que a gente vê essa curvatura tendendo para cima. E quando que é oportuno a gente fazer, por exemplo, então uma compra? Eu acho que é oportuno em momentos assim, quando esse spread que está em tendência de alta dá uma corrigida, uma queda, e aí é uma oportunidade. Vamos ver um outro par, Bradesco ON com PN, por exemplo, também está distante da média e também está acima da média. Olha lá, mesma coisa, ela vem se aproximando, e na semana passada a gente viu uma oportunidade de entrada, né? Era uma oportunidade de compra, e essa compra realmente aconteceu. Hoje, Roxo, o que você acha? Será que é uma venda, né? Olha, pode até ser uma venda de Bradesco ON e compra de PN, porém, lembrando que é bem mais perigoso ter PN na mão do que ON, porque de repente sai um evento corporativo onde vai haver uma troca de PN por ON, e se isso for vantajoso para o controlador, vai acabar prejudicando e gerando prejuízo. E aí quando tem um evento corporativo, o prejuízo não é 1-2%, ou não é um prejuízo que acontece aos pouquinhos. De uma hora para outra, um spread vai de, digamos aí no Bradesco, 0,86, ele vai de uma hora para outra para 1. E aí você acaba tendo um prejuízo muito grande. Por isso da importância da diversificação. Telemar ON com PN. Telemar já é uma situação diferente, né? A Telemar acabou agora há pouco de aprovar as suas mudanças todas, a sua nova configuração. Foi aprovado pelos minoritários, então acho que não deve haver muita mudança na Telemar, fazendo com que esse tipo de movimento de alta e de baixa seja oportuno, seja favorável e dê condições a gente fazer pares interessantes. Agora, na Telemar ON com PN eu não estou vendo nenhuma oportunidade, mas se ela subir demais ou cair demais, acho que a gente vai ter uma oportunidade. TAM ON com PN. TAM ON com PN está muito próximo da média já, a gente já está vendo os caras bem próximos da média, e está apontando para baixo. Então de repente poderia ser uma venda, acho que compra não, poderia ser uma venda. Petro ON com PN. Petro ON com PN está bem abaixo da média, sendo que a ON caiu muito com relação à PN, e ela está desde o começo ela nunca esteve tão baixa. Eu acho que é a oportunidade de um movimento de troca de PN por ON, venda de PN e compra por ON. Eu acredito nisso. É lógico que em termos de dividendo a PN paga mais dividendo do que a ON, mas se você, por exemplo, tem uma boa posição de Petro PN, o teu custo fixo está alto, o teu custo médio está muito alto, você não pode vender nem quer vender as Petrobras agora, você pode pegar 20 ou 30% da sua posição e trocar por Petro ON. Eu até vou sugerir para os meus clientes isso, tá? E também talvez faça um pouco para as nossas posições. Vendas de Petro ON, compra de PN, porque ela está no mínimo. Então dá para começar um movimento agora e ir carregando essa posição até que isso ou se ajuste ou
que você consiga aumentar e ter uma posição bem maior de ON do que de PN, do que você teria agora, fazendo um preço médio mais legal. Isso se você não for ficar short, né? Se você já tem as ações perto do PN. Se a ideia for ficar short, será que vale a pena vender as ações PN agora e comprar o N? Eu acho que vale, porque está no mínimo, mas aí tem que fazer uma quantidade pequena, tem que ter stop, já é algo bem mais arriscado. Vamos ver mais um ou dois pares só, e aí vamos para o intersetorial, porque daqui a pouco entra o TG, que vai contar um pouquinho para a gente sobre estratégias e análise técnica e tudo isso. Muito bem, o par é Ambev ON com PN, a Ambev ON contra PN está com um spread de 0,82, é isso que a gente, desculpa aqui, ó, o ratio atual 0,8365, então esse é o ratio, e a média está lá embaixo na faixa dos 0,82, 83. O problema é que, lembrando, a gente tem um movimento natural de aumento das ON com relação a PN, mas acho que dá uma oportunidade. Eu talvez começaria a fazer uma posição vendendo Ambev ON e comprando PN, vendendo Ambev PN. Nossa, desculpa, gente, eu tô todo atrapalhado hoje. Na verdade é isso, vendendo Ambev ON e comprando PN, vendendo o ratio. Quando está em cima, a gente acha que vai cair, quer vender, a gente tem que vender ON e comprar PN. É arriscado? É, mas talvez dê uma oportunidade se você tiver um stop. Gente, vamos voltar aqui para o nosso... Deixa eu ver se temos alguma pergunta antes. Se não, não temos nenhuma pergunta. Vamos, mas tem bastante gente na sala. Vamos voltar aqui para o nosso subsetor ou setor, né? Vamos começar com o setor e aí vamos colocar aqui setor de, por exemplo, consumo cíclico com consumo cíclico dos dois lados. Acho que consumo a gente nunca olhou, né? Acho que é a primeira vez que a gente vai olhar. E vamos olhar todos os pares, aí depois a gente define. Maior que 50% não tem ninguém, gente, de correlação. Vamos pôr a correlação de 20% então? Vamos ver se tem alguém que tem uma correlação maior do que 20%. Vamos puxar pela correlação, vamos ver o que tem mais correlação. O que tem mais correlação de todos é Amar 3 com Lojas Renner. O que é Amar, o TG? Lojas Marisa. Então, é a venda de Lojas Marisa e compra de Lojas Renner ON. Bem interessante. Se a gente puxar desde o começo, o ratio sempre trabalhou aí na faixa do 0,40, veio caindo, 0,48, veio caindo. Aí trabalhou bastante tempo na faixa de 0,43, 0,44 e agora está trabalhando mais ou menos na faixa de 0,36, tá certo? Qual que seria a oportunidade aqui nesse caso específico? Tem muita tendência, né? Ele não é muito randômico, mas eu acho que a oportunidade seria vendas acima de 0,37 com compras na faixa de 0,33, 0,34. Então a gente está mais próximo de uma venda do que uma compra. Seria uma venda aqui se ele batesse nesse topo de novo na faixa do 0,37 e a compra teria que cair bastante, seria aí na faixa de 0,32. Essa que é a ideia. HGTX, que é Hering, é isso? HGTX é Hering contra a Lojas Renner. Hering, gente, é a estrela do mercado financeiro dos últimos 2 anos, né? É a coqueluche, a empresa que mais se valorizou. Ela realmente é muito bem gerida. O seu projeto de expansão e de melhoria de margem é muito, muito agressivo. Ela abriu, sei lá, mais de 400 lojas no ano passado. Esse ano também tem projeto, nos próximos 12 meses abriu mais de 300 ou 400 lojas. Então, ela é muito agressiva contra as Lojas Renner, que tem uma gestão um pouco mais pulverizada, não tem ninguém que tem não tem ninguém que é dono do controle, e aí você percebe que a Lojas Renner se afastou muito a Hering se afastou
muito das lojas Renner, subiu muito e novamente está próximo da máxima. Roxo, é uma oportunidade de venda do spread? Eu acho que pode ser uma oportunidade, percebendo que ela atingiu aqui um ponto, de resistência importante, que ele não conseguiu superar. Eu acho que então a oportunidade é fazer a venda do spread lá na faixa de 0,74, que é mais ou menos onde está, e seria fazer a compra na faixa do 0,70. Então ele tem aí mais ou menos de 0,74 a 0,70, uns 5 ou 6% de oportunidade de trade. Seriam trades de curto prazo, com quantidades pequenas e com diversificação de outros pares. É assim que a gente trabalharia. A gente tem o que mais? Olha, todos os outros têm uma correlação muito menor e são aí entre Marisa, Hering e lojas Renner. Então acho que esse estudo vocês mesmos podem fazer aí na casa de vocês. Vamos ver algum outro setor, porque temos mais aí no máximo dois. Não, acho que eu vou acabar por aqui hoje, gente, e já vamos passar pro TG, porque ele tem mais assunto para conversar do que a gente. A gente já viu os principais pares, vocês já estão se acostumando a acompanhar, aprendendo como é que se avalia um long and short. E a minha promessa para as próximas semanas é que a gente tenha mais algumas ferramentas de análise para melhorar o nosso setup, para melhorar a nossa maneira de avaliar. E o legal é que tem 2 ou 3 pessoas bem conhecedoras de long and short que estão começando a acompanhar o nosso bate-papo, que vão começar certamente a partir das próximas semanas interferir, dar sugestões, vai deixar a nossa discussão, nosso bate-papo bem mais rico. Eu vou já abrir aqui na nossa tela a apresentação do TG e depois disso o TG já entra. Era só um segundinho. Muito legal. Então aqui está a tela. Eu vou... Não, acho que está boa. E o TG já vai começar. Então, legal, TG. Obrigado, gente. E até semana que vem, quarta-feira, para quem acompanha só o bate-papo sobre long and short, ou então até amanhã para quem vai ver o nosso bate-papo sobre opções avançado. Um abraço e até lá. Olá pessoal, boa noite. Vamos continuar com o nosso bate-papo aqui sobre algumas estratégias quantitativas, uma visão um pouquinho mais estatística da análise técnica. A gente começou a falar sobre rompimentos e retorno à média, e hoje eu preparei alguns slides para a gente falar sobre como avaliar rompimentos. Seria a avaliação quando que um rompimento teria mais probabilidade de efetivar e de fazer um movimento que permita a gente ter o lucro na operação. Então eu vou passar aqui para o slide rapidinho. Vamos ver se eu consigo aqui ver. Tem as perguntas aqui. As perguntas estão em algum lugar? Tá, então vamos lá. Estamos aqui na apresentação. Vamos para o próximo slide aqui. Espera aí, deixa eu pôr no slide certo. Aqui, pronto. Deixa eu ir para a apresentação, né? Vamos lá. Para quem usa análise técnica para fazer a análise das ações,
que são os analistas técnicos, o movimento de preço é sempre uma briga, uma luta entre comprador e vendedor. Quando os compradores ganham a briga, ou seja, os compradores não deixam o preço passar de um certo patamar, de um certo nível, se forma um suporte. E quando os vendedores ganham a briga contra os compradores, que não deixam o preço subir de um certo valor, se forma uma resistência. Então, o que a gente chama de suporte e resistência não é um número, não é uma coisa exata, apesar de quando a gente vai fazer a compra, para colocar na boleta, a gente precisa decidir qual é o preço que a gente vai comprar, qual é o preço que a gente vai vender. Suporte e resistência são regiões, e são regiões de memória dos players do mercado, entre comprador e vendedor. Ou seja, quando o preço chega num determinado valor muito baixo, que os compradores entram comprando, começam a achar aquela região de preço interessante, que é onde se formam os suportes, as pessoas se lembram que todas as vezes que o preço chegou perto daquilo, o preço subiu um pouco depois daquilo, teve algum movimento positivo, algum movimento para cima, então as pessoas entram também comprando, formando essa região de suporte. E ao contrário, na resistência, as pessoas se lembram sempre que tal ativo chegou naquele valor, entrou venda e os preços caíram. Então, todas as vezes que chegar nesse preço aproximado, as pessoas vão se lembrar que essa é uma região de venda e vão vender. Ou seja, vão estar fazendo o tal do retorno à média, que é comprando no suporte e vendendo na resistência. O rompimento nada mais é que uma mudança de comportamento ou de uma mudança de opinião que os players de mercado, que as pessoas que interagem no mercado têm sobre o ativo ou sobre as condições do mercado em geral, sobre a economia, sobre o futuro da China, enfim. Esses rompimentos sempre são gerados por uma mudança comportamental, ou seja, as pessoas que achavam que naquele ponto de resistência era um valor caro, elas começam a achar que aquilo é barato e entram comprando. Ao mesmo tempo, quando chega num preço de suporte, que para quem achava que aquilo era barato, o pessoal começa a achar que aquilo está caro e sai vendendo e ocorre o rompimento. Daí a importância da gente avaliar esse rompimento. Daí a importância da gente saber operar rompimentos, e saber operar não é ficar olhando para ele e ficar pensando, será que ele é bom, será que ele é ruim? Não, é saber olhar, bater o olho e falar assim, isso aqui vale a pena e eu vou entrar, ou vou sair, ou vou operar ao contrário. Vamos lá. Esse rompimento de resistência, rompimento de suporte, há muito tempo é conhecido como trade de momentum. Então, existem vários indicadores de momento que tem nos softwares de análise gráfica, de análise técnica, que qualquer deles pode funcionar desde que você saiba como usá-los. Na verdade, o rompimento, eu não preciso que rompa aquilo e suba indefinidamente, maravilhosamente para o resto da vida. Não, eu simplesmente preciso de um movimento que gere lucro no time frame que eu estou trabalhando, no período que eu estou trabalhando. Se eu estou trabalhando no diário, eu estou esperando gerar lucro nas operações de 3 a 5%, é o que dizem os swing traders. Então, veja bem, um movimento de 3 a 5% depois do rompimento é muito pouco, né? Assim, é relativamente pouco, não é tão difícil isso acontecer em 2 ou 3 dias. Então, a gente não precisa, quem opera swing trade, quem opera rompimentos, não precisa ter todo um movimento forte que vai subir muito, eu quero ganhar 30% em 2 horas. Não, isso é muito difícil de acontecer. Mas o objetivo do swing trade é de 3 a 5% em 2, 3 dias, se der mais melhor, mas isso você com gerenciamento de risco e com gerenciamento da operação, você consegue tirar muito fácil. Qual vai ser o nosso objetivo? Identificar qual é o rompimento, quais os rompimentos que gerarão oportunidade de trade, que é esse de 3 a 5% em 2 ou 3 dias, e se continuar para cima, melhor a gente está dentro. E são rompimentos que têm uma boa probabilidade do mercado continuar o movimento.
pelo menos pelo tempo e na amplitude necessária que eu preciso para gerar o lucro na operação, que é o que eu acabei de falar agora, né? Não precisa subir para o resto da vida, simplesmente precisa subir tantos por cento em tantos dias. Se você operar no semanal, você vai esperar um retorno um pouco maior, porque você está se arriscando um pouco mais, os stops estão mais longe, enfim. Mas sempre que não existe certeza, né? Não tem certeza porque rompeu, vai continuar andando. Temos várias situações de falsos rompimentos, temos várias situações de que um ativo se preparou para romper uma região de resistência e o mercado não está numa situação boa, então geram falsos rompimentos, geram stop, gera prejuízo. Então a gente vai dar uma olhada aqui como a gente pode otimizar e como a gente pode melhorar essa técnica. Aqui, a primeira coisa, para avaliar um rompimento, a gente tem que olhar o tempo de consolidação ou de congestão do período que a gente está observando. Algumas literaturas, alguns autores colocam que o ideal é que você tenha pelo menos 10 barras de congestão. Se você está olhando 60 minutos, 10 barras de 60 minutos. Se você está olhando no diário, 10 barras de diário. Por quê? Porque tendo uma congestão longa, um pouco mais longa como essa, a força do rompimento vai ser maior. Então aqui seriam alguns critérios que potencializam um eventual rompimento. Então nós temos esse tempo de consolidação, que seria o quantas barras vão estar. Não que vão ficar uma barra, também vai ficar uma barrinha do lado da outra, não. A gente vai ter a formação de congestões, de triângulos, de derivas, enfim. O ideal é que antes de ocorrer um rompimento, você tenha em torno de 10 barras, também não é um número exato, mas um número grande de barras para permitir períodos de acumulação antes de um grande rompimento. No candle do rompimento, o ideal é que a abertura e o fechamento fiquem próximos da máxima e da mínima, ou seja, geram candles, barras com grandes amplitudes. É o que chama candle de força ou barra de força em alguns lugares, alguns autores. Ou seja, na barra que gerou, no período que gerou o rompimento, a barra que gerou o rompimento são barras de grande amplitude, normalmente com grande volume de dinheiro entrando, volume de quantidade de papel entrando. Aí são vamos supor assim, dois filtros que a gente pode colocar, que seriam a parte 3 e a parte 4 que eu estou mostrando aqui. Primeiro, é recomendável que o rompimento não ocorra depois de um período de alta ou de baixa. Ou seja, se você está esperando um movimento de rompimento para cima, de romper uma resistência, seria interessante que ele não tivesse vários dias de alta seguido. Seria interessante que ele subisse um pouco, caísse um pouco, para depois romper. E não simplesmente romper no 10º dia de alta seguido. Assim como na perda de um suporte, se ele já vem caindo há muito tempo, o rompimento do suporte para baixo após vários dias de queda seria comprometido, ou não daria tanta segurança para a gente. E além disso, a distância do preço para a média de 21 períodos, seja nos 60 minutos, porque, como o Roxo falou, é um parâmetro que todo mundo usa, a média de 21, então ela tende a servir de benchmark para todo mundo aí que está longe da média de 21, perto da média de 21, se a média de 21 está virada para cima, está virada para baixo. Então os rompimentos tendem a não serem tão efetivos quando estão muito longe da barra de 21. E completando o que foi dito sobre movimentação, depois de muitos dias de alta seguidos ou muitos dias de baixa seguidos, a média de 21 vai estar longe dos preços, então também é só um complemento. No quarto item que eu coloquei aqui, o rompimento terá mais força se for confirmado por algum índice, por algum outro índice, seja se o Ibovespa estiver rompendo e o ativo estiver rompendo, é mais interessante do que se o ativo estiver rompendo e o Ibovespa não. Ou algum índice setorial, então é um papel de algum banco, alguma ação de banco. Se o índice setorial de bancos também estiver rompendo uma resistência, esse rompimento do papel acaba sendo potencializado, acaba sendo mais forte.
Se o cenário como um todo do mercado estiver forte, se o mercado tiver uma alta consistente, esse rompimento também é potencializado, ao contrário de se o mercado estiver meio andando de lado ou realizando e tiver um rompimento de algum ativo separado, você fica um pouquinho mais com o pé atrás. Não é que não seja para entrar, desde que você tenha confiança no seu método, rompeu, você entra, mas você pode, na questão do gerenciamento de risco, você conseguir minimizar falsos rompimentos e coisas do gênero. E outra situação que pode confirmar isso seriam comparar com outros ativos do mesmo setor e as ONs e as PNs. A dúvida sempre fica se rompe uma e a outra não rompe, é essa que está forte ou é a outra que está fraca, ou essa aqui o setor está fraco ou está forte, se for um falso rompimento ou não. Então tudo isso serve para avaliar. E um volume acima da média, né? Tanto financeiro quanto em quantidade de papéis. Quanto mais acima da média tiver o volume, mais você vai estar confirmando, dando força a esse rompimento. E aqui são alguns exemplos que a gente preparou. Eu vou mudar aqui para o Shark para mostrar algumas coisas que a gente colocou aqui. Deixa eu ver se eu consigo pôr o Shark aqui. Vamos lá. Entrou o Shark aí. Eu tinha dado uma olhada em CSN, tem um gráfico bem interessante que a gente pode mostrar todas as situações anteriores. Tem alguns desenhos que eu tinha feito aqui já da outra vez que eu apresentei aqui o chat. Olha que situação interessante. Aqui nesse ponto aqui a gente teria uma região de suporte, certo? Vou até traçar as duas aqui para não ter ninguém falar assim, ah, mas ali não é, tal. Então aqui nós temos uma região de suporte em torno de 24,70, 24,80. Deixa eu ver quanto é isso aqui, 25,40, 24,80, 25,40. Aqui nós temos uma região de suporte forte e aqui nós temos uma região de resistência. Percebam que ele ficou oscilando vários dias aqui, né? Como é um gráfico diário. Eu vou tentar aumentar aqui para ficar mais bonitinho, ver? Vamos lá. Pronto. Veja como essa região realmente se consolidou como uma congestão. Veja que dentro dessa região nós tivemos vários rompimentos. Aqui, por exemplo, podemos considerar um rompimento. Que o que varia de romper, o que varia seria simplesmente em qual período você está trabalhando. Então nós temos uma grande congestão aqui e temos um pivô rompido aqui. E mesmo depois do pivô, rompeu 27,10, ele foi até em cima. Opa. Ele chegou a gerar uma situação de lucro aqui. E depois que perdeu essa região, vários dias, praticamente de setembro a janeiro, ficou congestionado aqui nessa longa congestão. Então talvez fique mais claro no semanal. Aqui tivemos várias semanas de congestão e quando ele perdeu esta região
dos 24,70 aqui, deu a desabada para baixo. Então saiu de 24,70, 24,77, 24 aqui, até 12. Uma bela de uma queda. E formou uma... Olha o tempo de consolidação aqui que a gente citou. Olha quantas semanas ele ficou dentro desse range aqui, entre 24,80 e 28,80. O range de R$4 aqui. E olha quantos falsos rompimentos a gente teve. Ele fingia que ia para baixo, fingia que ia para cima, e acabou vindo para baixo de vez. E olha o que fez aqui de novo. Olha o que fez aqui de novo. Mais uma região de congestão. Já tinha até marcado aqui da outra vez que eu vim. Da outra vez que a gente fez o chat aqui, a região entre 13,70 e 16,85, de novo, várias semanas aqui congestionado até ter o rompimento nesse lado. Aqui, como é no semanal, não tem tanto, é só simplesmente por ser mais didático, mas vários momentos chegou a perder um suporte aqui no semanal, como vocês viram, mas aqui é simplesmente um teste do suporte, aqui, assim como aqui também foi só um teste na resistência, não teve rompimento. E aqui sim, aí a gente teve não só o rompimento, como se tivemos um rompimento, tivemos um pullback na região testada. Agora, no caso da CSN, só para continuar a análise aqui, passando desse ponto de 18,90, podemos arredondar para 19 para quem não tem pressa, seria um novo ponto de rompimento, não podendo perder a região dos 16,80 aqui para não voltar para a congestão. O que importa é os volumes. Olha essa alta aqui, o volume crescente aqui. Olha a congestão aqui, os volumes fortes nas altas, pequeno nas quedas, realmente dando força para o momento do rompimento. A hora que teve o rompimento de verdade, ela conseguiu andar, foi de 16 para 18, de 16,80 para 18,90, e agora faz e congestiona de novo. Eu tenho uma outra que eu dei uma olhada aqui também, que é a hipermarcas no diário, que também teve esse mesmo comportamento, né? Olha a hipermarcas quando perdeu esta região aqui. Primeiro ela teve um rompimento para cima aqui, apesar de já ter rompido um pequeno triângulozinho aqui, mas olha o movimento que teve. E quando ela não confirmou essa região aqui, quando ela perdeu a região de suporte, movimento para baixo, abertura em gap e desabou para baixo aqui de novo. E aqui no final fez um padrão de fundo e andou para cima. Ou seja, é lógico que a vantagem do analista técnico é que a gente pode olhar o mundo ao contrário, né? Olhar de trás para frente é fácil. Mas no caso, vamos fazer um exercício aqui, ó. Olha aqui, a gente tem vários dias de congestão. Aqui, qualquer pessoa que usa gráfico para fazer análise tinha que estar de olho nesse rompimento. Várias barras, de novo, de acordo como eu disse no slide, várias barras congestionadas de lado, subindo e descendo, chegou a consolidar um suporte aqui. (8h30) e entre 9, fez a congestão, tinha uma congestãozinha maior aqui, mas nós não temos novo teste desta. Isso aqui também é
das minhas outras análises. Chegou a confirmar o fundo, chegou a perder o fundo aqui, mas não confirmou, voltou para dentro dessa congestão, e a hora que andou, ou seja, temos várias ferramentas para analisar o que, como se comportar nessas horas. Olha aqui também outra da Hipermacros, olha. Isso aí já mais antiga, mas ó, de novo, congestionou várias barras, consolidou suporte, rompeu o suporte e foi embora. Então, todos esses parâmetros nos ajudam a compreender e avaliar melhor os rompimentos. Nos próximos programas a gente pretende implementar as estratégias, acompanhar as estratégias, e usando esse tipo de análise, né, de potencial que não tem como, a gente tenta tirar o máximo, vou botar aqui na minha cara, a gente tenta tirar a subjetividade ao máximo das estratégias, a gente tenta, mesmo porque para fazer backtest não dá para ter muita subjetividade, mas com alguns critérios, com alguns parâmetros, a gente consegue ter não necessariamente uma grande taxa de acerto, mas ter uma taxa de acerto que permita que os trades evoluam, que permita que a gente gere lucro com menos estresse, porque a gente está sabendo o que está fazendo e sabe por que entrou e com quanto entrou e como entrou. Nos próximos programas a gente vai estar implementando as estratégias. Nós vamos fazer mais um programa de teoria sobre retorno à média, sobre que tipo de retorno à média que a gente está buscando, e após isso, que seria a base da nossa análise aqui, a gente vai acompanhar alguns trades, e com isso a gente conta com a ajuda de vocês. A gente vai montar, já estamos fazendo isso, mas a gente está montando uma planilha de filtragem de mercado, a gente está montando uma planilha de acompanhamento do mercado para gerenciar nossas estratégias aqui, e a gente, assim que estiver funcionando, assim que passar no nosso crivo, a gente bota elas para rodar e bota elas para vocês entenderem mais da nossa filosofia de trade. E nos próximos programas a gente volta a falar de retorno à média e já começa a botar a mão na massa, implementando as nossas estratégias no mercado, assim, no dia a dia ou de semana a semana, conforme for o nosso programa. Estamos à disposição para qualquer pergunta. Quem tiver as perguntas podem mandar para a gente, e qualquer dúvida é só escrever aqui para o Roxo, escreve para mim, o e-mail tgkraus@rox. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Cadê o Ctrl bar? Tá aqui. Então, a gente fica por aqui, até a semana que vem. Abraço a todos, boa noite, obrigado pela companhia de vocês. A gente se vê semana que vem.